Olá, irmãos, tudo bem? Bom, estamos continuando essa série de vídeos referente à contaminação da casa de Deus, né? Então, agora nós vamos falar, hoje, nós estamos usando o livro de Judas como texto base, né? E nós aprendemos que nós devemos combater o bom combate da fé, guardar a fé, né? Guardar a fé que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento nos trouxeram. Só que muitos se infiltraram na cristandade, gerando essa grande casa, relatada em 2 Timóteo capítulo 2, né? E esses infiltrados, eles trouxeram as suas heresias, suas mentiras, né? E nós temos que combater o bom combate, combater essas mentiras e viver a verdade, nos purificar nessa grande casa que é a cristandade, que está contaminada. Assim como um rio, lá onde ele nasce, no meio de uma mata como essa, onde não tem moradores, ele está puro. Mas conforme ele vai chegando na civilização, ele vai sendo poluído. Ali você bebe água poluída ou tratada com cloro, né? Triste. Hoje as pessoas bebem a água viva, que é a palavra de Deus, poluída pela religião cristã, por essa grande casa, né? Que começou lá nos primeiros séculos. Os primeiros 100, 200, 300, quase 400 anos, os irmãos estavam mais purificados, ou mais puros com a palavra, né? Com a perseguição que havia contra eles, né? Mas com o passar do tempo, após o fim da perseguição e o início da permissão e depois obrigatoriedade do imperador romano obrigando as pessoas a adorarem somente a Jesus, né? Nasceu o falso cristianismo que nós temos hoje aqui, a grande casa relatada em Timóteo 2. E os irmãos sinceros e verdadeiros que querem se purificar, assim como Cornélio, em Atos capítulo 10, ele orava a Deus, só que ele sentia que tinha mais de Deus ali. O judaísmo, o qual ele cria, porque ele não era judeu, mas ele cria no Deus dos judeus. Como muitos por aí creem no Deus dos cristãos, mas eles não querem ser cristãos pelo mau testemunho que os cristãos dão. A grande casa contaminada, né? E nós vimos lá que nós temos que combater a heresia, combater os infiltrados. E o primeiro combate que nós aprendemos é sobre não falar mal das autoridades, né? Respeitar as autoridades, mesmo que estão erradas, mesmo que elas estão erradas, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre, abre aspas aqui, os desigrejados, que é o nome pejorativo que irmãos nossos, eu digo irmãos porque existe irmãos nossos por toda a cristandade, independente se eles estão lá dentro da igreja católica, protestante, etc., neopentecostal, pentecostal, lá qualquer dia que o evangelho puro, como diz em Filipenses capítulo 2, uns pregam por ganância, uns para me prejudicar, deixe que o evangelho seja pregado, importante que Cristo seja conhecido. Lá dentro, quando o evangelho da salvação, que é aquele evangelho que diz que nós somos pecadores e é necessário nos arrepender e aceitar o sacrifício de Jesus no nosso lugar, dentro da cristandade esse evangelho também em algum dado momento é pregado e nasce irmãos novos lá, que fazem parte da igreja. Toda alma que aceita Jesus como Salvador, ela faz parte da igreja, então ela não é um desigrejado. Ela não é um desigrejado. Não importa se ela está dentro de um sistema religioso criado pelos homens ou se ela está fora desse sistema religioso, porque a igreja ela não é as paredes. A igreja ela é todos os salvos, como diz em Efésios capítulo de número 2. Todos os salvos fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. Hebreus capítulo 10, eu vou citando de cabeça aqui os textos, né, que eu estou só com a Bíblia impressa, e vocês podem dar pausa e conferir, porque aqui vai ser uma aula das Escrituras Sagradas, né? Aqueles que querem se purificar da grande casa contaminada, tem que mergulhar nas Escrituras, que é a água limpa, tirar todo o cloro, né? Tirar toda a sujeira da água. Não se compra esses filtros de barro. Pessoas não compram água mineral. Quem se preocupa com a água que bebe, investe numa água mais pura. Não é fácil. Você não vai abrir a torneira e encontrar água pura na cidade. Ali ela está contaminada. Então se compra um filtro de barro. Esse filtro vai filtrar o cloro, né? Vai se comprar água mineral que vem de longe, etc. Vai buscar o
pH dessa água, se é acima de 7,2, se não está ácida. Quem quer beber água pura? Quem, tipo, o importante é matar a sede, toma até refri, né? Contém água ali. Contém água, né? Dentro do refrigerante. E depois vai conter pedra no rim também, né? E tudo mais. Mas, enfim, quem quer se purificar vai tomar um banho de água aqui, vai começar a tirar as heresias que os infiltrados colocaram, que é o que nós estamos aprendendo nessa série de vídeos. E para isso precisa se banhar nas escrituras e limpar tudo ali. Vamos ver Judas, então, versículo de número 19, que é o nosso texto base, né? Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o espírito. Quem são esses? São os infiltrados do verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes vos tenho escritos, para o seu próprio juízo, homens ímpios que convertem a graça de Cristo em dissolução e negam a verdade do nosso Deus. Eles são uma mancha nas vossas refeições, né? Então, Judas ele está falando aqui dos infiltrados que contaminaram a casa relatada em Timóteo capítulo 2, a grande casa, que é o conjunto de cristãos, tem salvos e não salvos dentro da cristandade. O texto vai dizer que esses infiltrados se infiltraram no nosso meio, mas não são dos nossos, vai dizer em João também. Então a cristandade é a grande casa. E dentro dessa grande casa tem a igreja e também tem infiltrados que não pertencem à igreja. Então o que é a igreja? É todo o número de salvos. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Então eu não posso dizer que um salvo que está dentro de uma denominação, ele é o espírito do anticristo, ou ele é um desigrejado porque ele faz parte da igreja. Hebreus 10, 25 diz, não deixamos de congregar como é um costume de alguns. O fato dos irmãos congregarem em casa, isso não os torna desigrejados, porque sempre foi assim. Sempre teve irmãos que se congregaram fora das divisões. 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, eu soube que existe divisões entre vós, porque alguns irmãos mais espertinhos começaram a dizer, eu sou de Pedro. Outros mais sabidinhos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Acaso está Cristo dividido entre vós? Não, não está dividido. Então a igreja é o conjunto de salvos em cada cidade, ou país, ou bairro, né? Vamos ver então nas escrituras, 1 Coríntios capítulo 16, sobre a igreja no ajuntamento, porque embora nós, irmãos, individualmente pertencemos à igreja, nós não somos a igreja no testemunho prático. Nós somos membros do corpo de Cristo. Mas para nós sermos a igreja, nós temos que congregar com outros irmãos. Ali vai cumprir-se o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 14. Os ministérios ali, os dons da palavra. A quando um for dado a palavra, o outro se cale e os demais julguem. Então, quando o irmão está falando, Atos capítulo 17, verso 11, o apóstolo Paulo falava, mas os outros irmãos berianos conferiam nas escrituras da época, que era o Velho Testamento, não tinha o Novo ainda, se era verdade o que Paulo estava falando. Então, 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer que quando o irmão estiver falando, os demais julguem. E quando outro irmão Deus dá uma palavra para ele trazer, aquele que está falando se cale. O sistema religioso iniciado com a Igreja Católica e depois com seus protestantes, como nós lemos em Judas, sobre os que causam divisões, ele castrou o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não consegue ter liberdade, porque a Bíblia diz em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 14, que o Espírito Santo ele vai usar os irmãos. Mas o sistema ele castrou e fala em 1 Coríntios capítulo 14 que o Espírito, que é o Espírito de Deus, está sujeito aos irmãos, ao profeta. Então, se o profeta quiser parar de falar, o Espírito não vai obrigar ele a falar. O sistema castrou, o sistema dividiu cleros e leigos. Só um vai falar lá no altar, que é judaico, que os protestantes trouxeram isso do catolicismo,
e o catolicismo juntou na sua religião católica um misticismo de judaísmo, que tem altar, dízimos, sacrifícios, penitências, né? Mundanismo, imagens, adorações a ídolos, misturou tudo ali e deu o nome de cristão. Mas, mesmo dentro do catolicismo, quando um padre pregar lá que você é um pecador, Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, e ele é o único caminho, verdade e vida, se você não aceitar ele, você vai para o inferno, existe padre que prega assim, prega isso. E a pessoa crê no coração, lá dentro nós vamos ter um irmão, um membro do corpo de Cristo. Ele nunca mais vai poder ser um desigrejado. Se ele se afastar do catolicismo e ficar sozinho em casa, ele é um membro incorrido em Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar. Ele é um membro que não congrega, mas ele é um membro do corpo de Cristo. E se ele congregar numa religião protestante ao catolicismo, ele continua sendo um membro do corpo de Cristo, agora congregando na contaminação. E se ele é um irmão que congrega somente ao nome do Senhor Jesus, porque ele não quer causar divisões, porque o que é a divisão? É o irmão que não... Cada igreja, placa, né? Igreja, templo, prédio, altar e placa, porque isso não é igreja, igreja é o conjunto de salvo, como nós já aprendemos aqui. E aí você teria que assistir a playlist sobre a igreja. Lá você vai entender perfeitamente o que é a igreja. Que aqui, a heresia que nós vamos combater é sobre essa heresia de chamar de desigrejado quem congrega somente ao nome do Senhor Jesus, né? Então, quando o irmão ele congregar somente ao nome do Senhor Jesus, ele não vai ser um desigrejado. Ele apenas está saindo da contaminação religiosa que colocou o fermento. O irmão que vai na Batista não gostou da pregação do pastor lá, porque ele canta muito e fala pouco da Bíblia. Então ele funda a Igreja Assembleia, que a Assembleia é uma ramificação da Batista. E assim sucessivamente. Então os irmãos vão fundar novas igrejas. Ora, a igreja do Senhor Jesus foi fundada por ele mesmo, pelo seu sangue, em Atos dos Apóstolos. Então, uma igreja não pode ser fundada duas vezes. Eu nasci em 1983, dia 1º/6. Eu não posso nascer de novo em 1990, depois em 1994, não posso. A igreja do Senhor Jesus foi fundada uma única vez. E todo aquele que aceita de verdade Jesus como Salvador se torna membro dessa igreja. E quando ele vai dar o testemunho de igreja na prática, ele se reúne com outros membros, formando o corpo. E esse corpo é edificado entre si. Então isso é a igreja do Senhor Jesus. Vamos ler então Coríntios, eu vou dar pausa para achar aqui. 1 Coríntios 16, 9. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Com a igreja. Com a igreja. O que é a igreja? O que é a igreja? É o conjunto de irmãos reunidos. Um irmão sozinho não é igreja. É membro do corpo de Cristo. Hebreus 10, 25, ou 24. Não deixei de congregar como é o costume de alguns. A igreja é os irmãos reunidos. Então veja o versículo 19. As igrejas da Ásia. A Ásia era uma região. As igrejas em Gálatas. Gálatas era uma região na cidade de Turquia, na atual Turquia agora, né? Na nação ali, mas na capital. Era uma região. Poderíamos dizer as igrejas do Rio Grande do Sul, que é um estado, ou na região do Vale dos Sinos, que são várias cidades. Porque as igrejas, cada bairro vai ter um irmão cuja sua casa se reúne outros irmãos. Então a igreja do bairro tal, na casa do irmão tal. As igrejas da Ásia, o número de irmãos em cada localidade dentro da Ásia que o Senhor salvou, que estão reunidos, porque se estiver sozinho, são os membros da Ásia. Aos membros do corpo de Cristo na Ásia, eu peço que vocês se reúnam como igreja. As igrejas da Ásia vos saúdam. Então elas estavam reunidas e mandavam saudações. A todos os irmãos, e todos os irmãos vos saúdam. Saúdam-vos outros com ósculo santo.
As igrejas da Ásia vos saúdam afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então nós vamos ver Filemão capítulo 1, verso 2, a igreja que está em sua casa, Gálatas, a igreja que está na casa da irmã Vódia, a igreja que está na casa do irmão Siquém, a igreja que está na casa da irmã Lídia. Lídia foi uma irmã que o apóstolo Paulo pregou o evangelho para ela. Ela cria no Deus dos judeus. Eu não lembro se ela era judia ou uma prosélita, que é um gentil convertido ao judaísmo, como Cornélio em Atos 10. E Lídia era uma vendedora de púrpura relativamente rica que cedeu a sua casa para os irmãos se reunirem ali. Então isso é igreja, a reunião dos irmãos em algum lugar. Então é uma blasfêmia, é uma heresia. Eu vou dar um pause para abrir em Judas. É uma heresia dizer que os irmãos que se reúnem na casa de outro irmão são do espírito de anticristo. Vamos ler Judas, que é o nosso livro base, né? Verso 3. Judas é um livro de uma única folha, meia folha na verdade, né? Verso 3. Está do lado de Apocalipse. Amados, procuro escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Salvação que nós recebemos ao aceitar Jesus Cristo. Nos tornamos membros do seu corpo. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela vossa fé. A batalhar pela fé. O que é a fé? É a certeza de coisas de coisas que se esperam. Convicções de fatos que a gente não pode ver. Quem nos dá essa fé? O Senhor Deus. Hebreus 11 vai nos descrever o que é fé. E nós vamos reagir a essa fé. Vamos responder a essa fé negativa ou positivamente. A fé nos deu certeza que é errado comer demais, a gula. E a gente vivia fazendo festa, os beberrões, né? Gálatas capítulo 4, aos beberrões e aos comelões. Só que antes de aceitar Jesus, a gente vivia fazendo festa, comendo e se embriagando. Quando a gente recebeu a fé que aquilo era errado, nós podemos responder negativamente e continuar bebendo demais nos finais de semana, ou comendo demais. E isso vai criar um conflito em nossa mente, a gente vai se sentir culpado, mal com Deus, etc, né? Mas a gente não deixa de ser filho dele, só que a gente é um filho em desobediência. Então a gente deve combater a fé, lutar contra os erros. No caso aqui, eu estou trazendo um princípio, porque o texto é combater os falsos, que vão trazer mentiras, né? Mas eu trouxe o princípio de um exemplo pessoal nosso. Então a gente tem que combater. É um combate, é uma luta, é difícil. Escrever-vos a batalhar pela vossa fé, que foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes vos havia escrito, para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Então se introduziram no nosso meio, no meio da grande casa, homens que vieram deturbar o evangelho, distorcer a nossa fé, dizer o que o diabo disse lá no Éden. Não é bem assim, não é bem assim, tu entendeu errado. Então, Satanás, por esses homens, vão trazer a fé pura que os apóstolos nos deram e guardaram no início da igreja, e ele vai tentar introduzir mentiras na nossa fé. Hoje nós temos a igreja dos gays, por exemplo, da Lana Holder e outros pastores aí. Hoje é um absurdo, é um escândalo, mas daqui uns 20, 30 anos vai ser normal. Como quando nasceu a teologia da prosperidade, Edir Macedo, esse neopentecostalismo aí, R.R. Soares, Kenneth Hagin, que é um dos fundadores, essa teologia diabólica, ela foi introduzida. No início os irmãos combatiam, principalmente igrejas como a Assembleia de Deus, Deus e Amor, combatiam essa heresia. Hoje, pastores como Silas Malafaia, outros é relógio de ouro, aviões de milhões de dólares, tudo em cima da fé. Farão de vós comércio e tal, né? Da vossa fé comércio. Bom, então são heresias, mas agora a heresia tratada aqui é sobre desigrejado. Então esses introduzidos aqui no nosso meio, o que eles vão fazer? Verso 19. Esses são os que causam divisões. Então a carne não gostou. Eu quero ser rico, estou nem aí, quero ser milionário. Timóteo 6, verso 6. Todo aquele que quer ficar rico, cai em cilada e é enganado. Mateus capítulo 6. Não juntem tesouros na terra. Não juntem tesouros na terra. Que a traça rói, a ferrugem corrói. Então, mas aqui o ensino é sobre os desigrejados. Então não existe desigrejado.
nós somos irmãos que congregam somente o nome do Senhor Jesus, que não quer participar da divisão do corpo, trazer um outro nome além de Cristo, o nome do Senhor. Eu congrego o nome do Senhor Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus, na Igreja Batista. Não, é na Igreja de Cristo que eu congrego. Eu me reúno na Igreja de Cristo com os meus irmãos. E aonde está a igreja? Em qualquer bairro, aonde o Senhor salvou uma alma. Porque como nós vimos em 1 Coríntios capítulo 16, as igrejas de Gálatas, de qualquer lugar, que se reúne na casa do irmão tal. Bom, vamos ver Romanos capítulo 16. Vou dar pausa para achar. Romanos 16, depois do apóstolo Paulo trazer a carta à igreja em Roma, o que ele vai dizer aqui? Romanos 16, verso 19. Pelo poder do sinal... Romanos 16, verso 19. Quanto à vossa obediência, Romanos 16... Faltou uma folha aqui. Vou dar pausa aqui para achar, peraí. Irmãos, é Romanos 16, 5, né? De cabeça, a gente não lembra os textos, né? Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então a igreja em Roma se reunia na casa de outro irmão. Bom, então não é um desigrejado, nem mesmo aquele que se afasta da reunião. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixeis de congregar como é costume de alguns. Quem é a igreja então? Romanos capítulo 12. Não lembro o versículo, deixa eu achar aqui que está perto. Romanos capítulo 12, verso 5, a palavra de Deus. Assim nós os salvos, membros da igreja. Paulo está falando uma carta para a igreja. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo. Então a igreja é a junção dos muitos. Na prática, no testemunho, no céu, todos os salvos estão com seu nome no livro da vida e fazem parte da igreja. Mas Deus quer um testemunho na terra. Então a igreja é o ajuntamento desses muitos. Num determinado bairro, numa determinada casa. No bairro são todos os salvos da igreja. No testemunho prático, na demonstração, é onde ela se reúne, na casa de qualquer irmão ali daquele bairro. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então, quando nós, em muitos reunidos, nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Universalmente aqui, são todos. Mas quando nós formos dar o testemunho, aonde em cada bairro, em cada cidade a gente for se reunir, a gente está dando o testemunho. Mas nós, sendo muitos, somos um só corpo. Agora, individualmente, somos membros uns dos outros. Então, individualmente, eu não sou a igreja, como muitos dizem, afirmam erroneamente, né? Eu sou a igreja do Senhor. Não. Individualmente, nós somos membros desse corpo. E nós precisamos nos ajuntar para edificação, para que a gente cresça. Então, individualmente, nós estamos afastados da comunhão com os irmãos, mas não da igreja, porque não tem como nós nos desligarmos da igreja. Nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus, ao número de salvos com o nome no livro da vida. Mas, individualmente, nós não damos o testemunho de igreja. Nós damos o testemunho de membro. E aí as cartas vão explicar como os membros devem se comportar, porque a igreja é um mistério revelado ao apóstolo Paulo. Como os pais devem cuidar dos filhos, como a esposa deve servir ao marido, o marido à esposa, não fazer negócio, não fazer sociedade com incrédulos. Se o irmão, às vezes, nos pegar, a gente der alguma coisa, o irmão não puder nos devolver, sofrer o dano, relacionamento, todo tipo de relacionamento individual, como membros do corpo, na sociedade, se o incrédulo vos convidar para comer, vá, mas não pode fazer isso, aquilo. Como membros, as cartas vão nos ensinar como lidar. E como igreja, nós vamos nos edificar e crescer e aprender através dos dons, dos ministérios, no ajuntamento. Então é muito fraco dizer que um irmão, que ele se reúne somente ao nome do Senhor Jesus, como fazia Filemão capítulo 1, verso 2,
Romanos capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16 que nós lemos, né, verso 5, se não me falha a memória. Nós vamos ver a finalização das cartas era a igreja que estava na casa de alguns irmãos. Alguns vão alegar que é porque era pouca gente, quando for muito tem que alugar um prédio por CNPJ, irmão, isso não existe. Já no início, em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, quando a igreja surgiu, 3.000 almas foram salvas ali. 3.000 almas, aí já era muito. Mas o que diz o texto? Que essas almas vieram de várias regiões. 3.000 de várias regiões. Mas quando elas voltaram para as suas regiões, tem 50.000 salvos na cidade de Sapiranga. Mas e nos bairros? Então, se dividir para os bairros, cada localidade ali, os irmãos se reúnem conforme o Espírito os dirige, né? Conforme o Espírito os dirige. Então, é uma heresia dizer que aquele irmão que quer se purificar da contaminação não congrega dentro de uma religião cristã exterior que tem ali os seus introduzidos, né? Os falsos irmãos que colocaram um monte de heresias ali dentro. Que nós temos que combater essas heresias, como diz no livro de Judas, a carta de Judas que nós estamos meditando como texto base. Então, a segunda heresia aqui que eu estou trazendo, a primeira foi sobre o respeito às autoridades, né? Nós não podemos, não somos cidadãos desse mundo, nós somos estrangeiros, odiados aqui. Nós temos que bater continência para as autoridades, salvo estas nos levar a negar a nossa fé no Senhor, né? Mas pelo nosso conforto, nós não devemos lutar contra elas, mas sim contra carne e sangue. Primeira heresia. Segunda heresia. Os desigrejados. Não existe desigrejados, irmãos. Para você entender mais sobre igreja do Senhor, que não é o tema aqui agora, eu fiz a playlist sobre a igreja. Então ali, todos os textos bíblicos, tudo que o Espírito revela sobre a igreja, você vai encontrar nessa playlist. Agora, foi só uma síntese resumida, e qualquer contradição que alguém colocar, e se você é um Cornélio, vamos dizer assim, alguém que ama a Deus e quer se relacionar com ele, quando alguém for me contradizer nisso que eu apresentei as bases na escritura aqui, e alguém for me contradizer, logo o Espírito vai incomodar você. Não, tem algo errado. Você pode me chamar no WhatsApp, vou deixar o número aí, e eu vou mostrar para você que não existe desigrejado. Os irmãos sempre se reuniram fora da religião, porque isso foi o homem que inventou, começou lá com a Igreja Católica Romana, e essa religião cristã se tornaria uma grande casa com várias contaminações, a qual nós, assim como a água, a gente quer purificar, a gente não, né? Uma meia dúzia de pessoas, a maioria toma água de qualquer jeito, contaminada, não tá nem aí, né? Não dá bola, né? Mas tem gente que quer água pura, E esses se afastam da contaminação, se afastam desses infiltrados que querem causar divisões. Então, esse monte de denominação cristã, desde as inclusivas, né, que são as denominações cristãs agora LGBT, como as neopentecostais, com as suas heresias, etc., todas vêm de outras, e essas vieram de outras, mas aqueles que querem viver somente ao nome do Senhor, guardando a sua doutrina, simples e pura, ensinado pelos apóstolos, vão se afastar, vão viver fora dessa contaminação da grande casa aí. Então, segunda má doutrina, segunda heresia que nós estamos combatendo é essa de dizer que aqueles que vivem para o Senhor e congregam somente ao nome do Senhor são desigrejados, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.